o Atlético passou pelo Fluminense, né? Destaque aí para o Davidson. Nessa foto tem o Hulk e o Thiago Santos, mas o destaque ontem foi o Davidson, né? Entrou, mudou o jogo, fez 2 gols, classifica o Atlético Mineiro. E aí, professor, o que falar do confronto de ontem na Arena MRV? Léo, primeiro do Davidson, né, que você falou. O Davidson é um personagem, né, cara? O Davidson, a galera não leva muito a sério, ele é aquele jeito, se joga no chão, encosta na unha dele, parece que você metralhou ele, o corpo todo, ele se atira, se joga, enfim. Tem um personagem ali, mas dentro desse personagem tem um cara muito bom jogador. É um atacante, ele sabe jogar, ele tem, e se mistura, né, o personagem com o jogador, mas ele é eficiente, é um cara que ajuda. E ontem, Léo, primeiro o Atlético, né? O Atlético fazendo um jogo tentando impor, né? Com o Hulk, com o Paulinho, com o Bernard, tentando chegar, né? Jogadores de muita movimentação, e tentando, me faltava essa peça. Pelo menos na minha visão, faltava esse cara ali da profundidade, aquele cara específico, né? O especialista ali, o homem da área, né? E aí, quando o Davidson entra, muda todo o panorama e o Atlético consegue ser mais contundente e acaba fazendo os gols. E me assusta, Léo, não sei o que você pensa, um time como o Fluminense, cara, que já entrou, eu acho que no urino já estava sentado em cima da vantagem. E foi amassado, massacrado, levando bolada. Cara, não tem como você olhar um adversário com o Bernard, com o Paulinho, com o Hulk, depois entra um David, você olhar que minimamente eu não vou para um pênalti. Eu já vou perder a minha vantagem tendo que ir para o pênalti, porque não tem jeito, os caras têm capacidade de tanta bola. O Fábio já começa salvando, o Atlético já perde um pênalti, ou seja, o treinador humano, cara, e aí uma crítica ao Mano, eu não acho o Mano um treinador ruim, não, né? E tem também do jogador, né, Léo? O cara, às vezes, corre um pouquinho para trás. Vê aquilo ali e não tomar uma providência, não mudar alguma coisa, né, cara? Então, o Fluminense foi amassado e, na minha visão ali, vendo o jogo, foi assim, não vai ter como segurar. A coisa vai acontecer e o Fluminense não vai classificar. E acabou que aconteceu, saiu e o Atlético, acho que passa com justiça. O jogo aqui no Maracanã foi um jogo parecido, o Fluminense também não jogou tão bem, e eu acho que pelos 2 jogos, 2 confrontos, eu acho que passou o time que jogou melhor nesse confronto entre as 2 partidas, tanto no Maracanã quanto ontem na Arena do Galo. Uma postura, né, professor? Uma postura do Fluminense, né? E aí que não bate, né, com a tradição, né? Não bate com a camisa, né? Não dá para você, isso que você acabou de falar. Você entra numa Arena MRV com o Atlético, né, com a torcida toda a seu favor, sinergia criada para que realmente a classificação fosse obtida como foi, né? E você já entrar sentando em cima do adversário, e todos nós sabemos, né, professor, quando uma equipe como o Atlético, que tem jogadores fortes, pesados, entra no jogo, é muito difícil de você tirar esses caras da partida, né? E o Mano, os jogadores do Fluminense, deram, no meu entendimento, a classificação de bandeja para o Atlético Mineiro, porque poderiam, né, de certa maneira, competir mais, né? O próprio Atlético deu alguns espaços, algumas transições, mas faltou, no meu entendimento, professor, coragem do Fluminense para realmente jogar o jogo, né? E deixar o resultado acontecer ao final. Eu acho que entregaram demais o resultado para o Atlético Mineiro, e como o senhor disse, né? Perdeu pênalti, bola na trave, né? Thiago Silva salvando em cima da linha, enfim, com justiça o Fluminense fica pelo meio do caminho, né, professor? E você falou a coisa perfeita, competir, cara. O Fluminense não competiu. O Fluminense ficou aquele cara que vai para a luta de boxe, né? Fica só se defendendo e levando soco, levando soco, levando soco. Uma hora você vai cansar, você vai cair. E aí não tem jeito, cara. Não tem jeito. O Atlético, com a capacidade que tem dos seus jogadores, né? Se você tem essa atitude contra um time muito inferior a você, você até pode, não, já estamos 1-0, esses caras não vão fazer gol na gente, não tem capacidade, não tem qualidade, eu vou tentar essa estratégia. Mas não era o caso. Tinha que fazer alguma coisa. É meio, Léo, eu sei que a gente vai falar daqui a pouco, é meio o Flamengo hoje. Se o Flamengo for retraído, o Flamengo está perdendo. E foi o que eu falei, é um jogo, Léo, que você tem que saber usar o resultado em casa, né? E saber ter uma estratégia contra quem você está jogando. E o Fluminense não soube. O Fluminense simplesmente tentou o seguinte: 1-0 nós, vamos segurar 1-0 para ver se dá para classificar. Para ver se dá, não adianta. Tem que ter estratégia, ideias para você competir, né? E vencer ou tirar o resultado e jogar. O Fluminense não jogou e foi amassado. Você vendo o jogo, você fica assustado. Como é que um time com a tradição, com a cabeça do Fluminense, faz um jogo tão recuado e tão medroso? E sendo massacrado, no final aconteceu o que estava nítido desde o início do jogo: o Atlético passa e o Fluminense está fora. E aí, né, professor, até essa questão tática, né, o Bernard acaba sentindo depois de uma jogada com o Serna e entra o Davidson, né,
a mudança até mesmo estrutural, né, do Hulk passando para a direita, o Scarpa jogando pelo lado esquerdo e centralizando o Daverson, fez muito bem esse Atlético, que aí começou a ter até muito mais volume, né, aquilo que o senhor falou, né, um pouco mais de profundidade, né? Pode ter ali, né, o próprio Milito ter encontrado, né, um Atlético ideal para seguir nessa competição da Libertadores, professor? Ah, Léo, a gente costuma falar isso aqui, né? O campo fala, né, Léo? O campo fala, deu uma amostra ali, dependendo da qualidade do Bernardo, do Paulinho, do Hulk, né? Ali, ele tem que achar, né? Como eu acho que ele achou, né? Eu acho que com o Davidson, o que acontece? Você olhava o jogo, por mais que a gente fale do massacre, você viu o Thiago Silva ali, e junto com o Thiago, meio que tranquilo, porque não tinha uma referência. O Thiago é muito inteligente, o Thiago Silva é muito inteligente, ele não deixa a sua equipe tá desarrumada, ele está o tempo todo ajeitando, arrumando, então ele traz uma dificuldade para o seu adversário, né? Lógico que ele sozinho ele não consegue conter o adversário. Mas aí, quando entra o Davis, o que acontece? Os zagueiros, né, do Fluminense, com toda a capacidade, tem que andar um pouquinho mais para trás, eles começam a ser incomodados, e aí os espaços começam a acontecer. Com o Bernard, com o Paulinho, com o Hulk, é um ataque de movimentação e não tem a profundidade. E a gente sabe que a profundidade é extremamente importante, né, para ter um cara ali próximo ao gol e que saiba fazer gol. E se olhando o jogo ontem, foi o que aconteceu. Circula 2 bolas ali, o Daverson faz um gol de cabeça muito, muito bom, né? Um gol de um cara que sabe cabecear, e depois o oportunismo de se colocar muito bem no segundo pau, e a bola fantástica do Hulk, né? Com toda a sua capacidade de achar o atleta do lado. Então, aí o quê? A qualidade com a junção de ideia do treinador, o que faltou ao Fluminense. Tá mutado, tá mutado. Faltou demais ao Fluminense essa capacidade de leitura, né, de fazer realmente um jogo competitivo, né, de entender, né, o que a partida pedia. E professor, a gente estava até falando em off, né, sobre o Daverson, né, tirando esse lado dele, né, de falar, ele até mesmo antes de entrar, ele pedindo o torcedor, né, para que realmente cantasse, para que empurrasse a equipe do Atlético. Bom atacante, né? Se a bola chegar em boas condições, ontem mostrou mais uma vez que sabe marcar gols, pode ser uma peça importante aí para o Atlético Mineiro nessa caminhada aí, quem sabe nesse confronto diante do River Plate. O Davidson já tem uma experiência no Palmeiras, fazendo gol do título sobre o Flamengo, professor? Léo, o Davidson é meio que uma bomba relógio, né, cara? Se ele focar no jogo, no que ele tem que fazer, nas suas ações com bola, sem bola e tal, ele é um baita jogador. Mas tendo sempre um cuidado, né? Ele faz esse jogo de ontem, né? Onde ele é o personagem do jogo, né? Ele personagem principal, né? Como o protagonista do negócio. Aí tu vai para o River Plate, onde tem toda uma áurea do argentino. Aí esse maluco, né? Brincando, né? Ele pode chegar lá e fazer uma coisa, sair com 10 minutos, dar uma cabeçada em alguém, um empurrão em alguém, forçar alguma coisa. Mas como jogador, eu acho que ele é importante. E dentro do Atlético Mineiro, eu acho que, na minha visão, né, eu não estou lá no dia a dia a respeito às ações do treinador, mas na minha visão ele é titular desse time. Ele é titular desse time. O Atlético precisa dessa profundidade, como você falou. Se o Milito olhar para o campo, ele tem que dar uma oportunidade, achar o Davidson, como a gente fala, né? Partir do Davidson para montar o resto dos outros 10 jogadores, montar os restos dos outros 10 jogadores com o modelo do time, com essa profundidade do atacante. Boa, 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 chegando, né? A gente vai agora falar um pouquinho sobre Botafogo em São Paulo e Botafogo, jogo ontem lá no Morumbi, em São Paulo, o jogo pegou fogo, né? Foi para os pênaltis, aí a gente vai falar bastante sobre esse confronto. Dá um bom dia para o meu camarada Valdionor, né? Seja muito bem-vindo, Valdionor. Grande abraço, meu irmão. Pedir a galera para compartilhar, votar na nossa enquete também, é muito importante aí para o nosso crescimento, né? Um bom dia para o meu